Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 12 de março. Espírito versus carne. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, versículos 16. Assim como um cavalo que foi treinado para manter os ouvidos sempre sintonizados à voz do seu dono, precisamos estar dispostos a seguir o Senhor em todas as suas direções, não apenas naquelas com as quais nos sentimos bem, ou naquelas com as quais por acaso concordamos. Nem sempre vamos gostar do que ouvimos de Deus nos dizer para fazer. Precisamos entender que para seguir a Deus, a carne precisa ouvir não às vezes. E quando isso acontece, ela sofre. Há momentos em que estamos galopando a toda velocidade em uma direção, quando de repente o Mestre nos diz para pararmos e nos instrui a seguir em outra direção. É doloroso para nós quando não conseguimos as coisas do nosso jeito, mas finalmente entendemos que os caminhos de Deus são sempre melhores. No versículo de hoje, o apóstolo Paulo escreve sobre o conflito entre o Espírito e a carne. Se seguirmos a direção do Espírito, não satisfaremos ou cumpriremos os desejos da carne, que nos leva para longe do melhor de Deus. Esse versículo não diz que os desejos da carne desaparecerão. Temos sempre de lutar contra eles. Mas se optarmos por sermos guiados pelo Espírito, não satisfaremos os desejos da carne, e o diabo não conseguirá o que quer. Sentiremos que uma guerra está sendo travada dentro de nós, à medida que optamos por seguir a direção de Deus. A nossa carne e o Espírito de Deus geralmente discordam e somos tentados a manter a carne satisfeita. Mas todos nós precisamos aprender a nos submetermos ao Espírito de Deus e a vencermos os desejos e as tentações da carne. Decida-se hoje a não permitir que a sua carne o dirija, mas a ser dirigido pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus para você hoje. Deus quer lhe dar o melhor dele. (13 de março). Ouçam com o seu espírito. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João capítulo 3, verso 8. Quando nascemos de novo, recebemos vida do nosso Espírito e nos tornamos sensíveis à voz de Deus. Nós o ouvimos sussurrar, ainda que não conseguimos dizer de onde vem essa voz. Ele fala suavemente para nos convencer, corrigir e dirigir. Com uma voz mansa e delicada em nosso coração, podemos nos comunicar com os seres humanos usando nossa boca. Nossas expressões faciais, nossos gestos e todo tipo de linguagem corporal. Mas quando queremos nos comunicar com Deus,
precisamos fazer isso com o nosso espírito. Deus fala ao nosso ser interior por meio da comunicação direta, através de intuição, uma sensação de discernimento inexplicável, através da nossa consciência, nossas convicções básicas de certo e errado, e por intermédio da paz. Nosso espírito pode saber coisas que a nossa mente natural não entende e não consegue captar. Por exemplo, quando somos sensíveis à voz de Deus, podemos olhar para uma situação que parece estar certa, mas sabemos intuitivamente que alguma coisa está errada com ela. Essa verificação do nosso espírito destina-se a impedir que nos envolvemos com alguém com quem não deveríamos nos alinhar, ou que nos envolvemos em algo em que não deveríamos participar. Preste atenção às coisas que você sente no seu coração e às sensações presentes em seu espírito, porque é esse o lugar que Deus lhe falará, dando palavras de direção, encorajamento, advertência e consolo. A palavra de Deus para você hoje. Preste atenção às verificações do seu espírito. De março. Fale com Deus sobre Ele próprio. Senhor Deus, dos nossos antepassados, não és Tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em Tuas mãos, e ninguém pode opor-se a Ti. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. Quando o rei Josafá teve um problema, ele foi ao Senhor, mas não foi ao Senhor e apenas falou sobre o seu problema. Ele foi ao Senhor e falou sobre quem Ele é. Em vez de simplesmente falar com Deus sobre os nossos problemas, precisamos também falar sobre Ele próprio. Precisamos falar com Deus sobre o quanto Ele é maravilhoso e o quanto tem sido bom para conosco, o que Ele fez no nosso passado e o que sabemos que Ele é capaz de fazer por nós na sua grandeza. Depois que louvemos e adoramos dessa forma, então podemos falar sobre o problema. Lembro-me de algumas pessoas que só me telefonam quando estão com problemas. E isso me machuca, porque sinto que elas não estão interessadas em mim, mas somente no que eu posso fazer por elas. Tenho certeza de que você já passou por isso e sentiu o mesmo. Essas pessoas podem dizer que são minhas amigas, mas na verdade não são. Com certeza, os amigos são para os momentos de dificuldade, mas não é apenas para esses momentos que os amigos existem. Os amigos também existem para os momentos bons. Precisamos passar tempo falando com os nossos amigos, não apenas sobre os nossos problemas, mas também os encorajando, demonstrando apreço por eles e os apoiando com palavras e atos. Quando você passar tempo com Deus hoje, certifique-se de falar com Ele sobre Ele próprio e sobre tudo o de bom que Ele faz por você, antes de mencionar os seus problemas. Abraão era um amigo de Deus. Quero ser amiga de Deus da mesma forma. E creio que você também quer.
Deus não é simplesmente a solução dos nossos problemas. Ele é o nosso tudo. A palavra de Deus para você hoje. Fale com Deus sobre Ele próprio, antes de falar sobre si mesmo. 15 de março. Em comparação, não é nada. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18. O que significa participar dos sofrimentos de Cristo? O ponto principal é que todas as vezes que a nossa carne quer fazer uma coisa e o Espírito quer que façamos outra, nossa carne sofrerá se escolhermos seguir o Espírito. Não gostamos disso, mas o versículo de hoje diz que, se quisermos participar da glória de Cristo, precisamos também estar dispostos a participar dos seus sofrimentos. Ainda consigo me lembrar do sofrimento que enfrentei nos primeiros anos ao começar a andar em obediência ao Espírito de Deus. Eu pensava, querido Deus, será que algum dia irei suportar isso? Será que algum dia chegarei ao ponto de poder obedecer ao Senhor e não sofrer enquanto faço isso? Quando o apetite carnal já não está mais no controle, chegamos ao ponto em que obedecer é fácil. Um ponto em que realmente temos prazer em obedecer a Deus. Há coisas que são fáceis para mim agora, e um dia foram muito difíceis e dolorosas. E a mesma coisa acontece com todos que estão dispostos a passar pela dificuldade para alcançar a glória. Em Romanos 8,18, Paulo diz basicamente: sofremos um pouco agora, mas e daí? A glória que virá como fruto da nossa obediência supera e muito o sofrimento que suportamos agora. Essa é uma boa notícia. Seja o que for que soframos, seja o que for que nos aconteça, não é absolutamente nada se comparado com as coisas boas que Deus fará em nossa vida, à medida que continuarmos a seguir em frente com Ele. A palavra de Deus para você hoje. Deus fará grandes coisas na sua vida, à medida que você continuar a avançar com Ele. 16 de março. Ore e dê graças. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Daniel capítulo 6, versículo 10. Dar graças é muito importante para podermos ouvir a voz de Deus, porque assim, como o louvor e a adoração é algo da qual Deus responde. Ver uma atitude de gratidão em seus filhos é algo que Deus ama e aquece o seu coração. Todas as vezes que damos a Deus um prazer como esse, nossa intimidade com Ele aumenta. E isso gera um relacionamento melhor com Ele. Se não formos gratos pelo que temos, por que Ele nos daria mais alguma coisa? Para murmurarmos? Por outro lado, quando Deus vê que apreciamos verdadeiramente e somos gratos pelas grandes e pequenas coisas, Ele se inclina e nos abençoa ainda mais. De acordo com Filipenses capítulo 4, versículo 6,
Tudo o que pedirmos a Deus deve ser precedido e acompanhado por ações de graças. Independentemente do que pedimos, quando oramos, as ações de graças devem sempre acompanhar as nossas orações. Um bom hábito a se desenvolver é iniciar todas as nossas orações com ações de graças. Um exemplo seria: obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida. O Senhor é tremendo e eu realmente o amo e lhe agradeço. Eu o encorajo a examinar a sua vida. Preste atenção nos seus pensamentos e nas suas palavras e observe o quanto você expressa gratidão. Se você quer um desafio, tente passar um dia inteiro sem pronunciar uma palavra de reclamação. Desenvolva uma atitude de ações de graças em todas as situações. Na verdade, torne-se extravagantemente grato e veja a sua intimidade com Deus aumentar, enquanto Ele derrama bênçãos maiores do que nunca sobre a sua vida. A palavra de Deus para você hoje: diga palavras de gratidão e não palavras de reclamação. 17 de março. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Deus quer nos falar sobre muitas coisas, mas uma das coisas importantes que Ele quer nos dizer é sobre o nosso relacionamento com as outras pessoas. Deus nos ama e deseja que amamos uns aos outros de uma forma saudável e equilibrada, e que deixemos o seu amor fluir através de nós para as outras pessoas. Na sua busca por ouvir a voz de Deus, eu o entusiasmo a orar pedindo que Ele fale com você regularmente e lhe ensine toda a sabedoria a ser aplicada nos seus relacionamentos. Os relacionamentos são uma grande parte da vida, e se eles não forem bons, a qualidade da nossa vida se deteriora. Esta manhã eu estava orando por meu esposo e perguntei a Deus o que eu poderia fazer por ele. Tive o pensamento de deixar um bilhete para ele e encontrar no balcão da cozinha quando fosse tomar o café da manhã. O bilhete dizia simplesmente: Bom dia, David. Eu amo você. Coloquei uma carinha sorridente no final e assinei o bilhete. Creio que a ideia de deixar o bilhete foi Deus falando comigo, e a minha obediência em fazer aquela pequena coisa melhorou o nosso relacionamento. Comece a orar por todos os seus relacionamentos. Mencione um por um e pergunte a Deus o que você pode fazer para melhorá-los. Geralmente pensamos no que os outros podem fazer por nós, mas se seguirmos a lei do amor, ficaremos mais preocupados com eles do que com nós mesmos. A palavra de Deus para você hoje: peça a Deus para lhe mostrar como você pode melhorar os seus relacionamentos. 18 de março. Deus fala conosco individualmente. Quer você volte para a direção, quer para a direita, uma voz atrás de você lhe dirá: Este é o caminho, siga-o.
Isaías, capítulo 30, versículo 21. Uma razão pela qual Deus fala conosco é para nos ajudar a conhecer a diferença entre o certo e o errado, a fim de que possamos fazer boas escolhas. Algumas coisas podem ser erradas para uma pessoa e certas para outras, ou vice-versa. Então todos nós precisamos de direção individual de Deus. É claro que certas diretrizes gerais sobre o que é certo e errado se aplicam a todos. Por exemplo, todos nós sabemos que mentir, enganar e roubar é errado, assim como muitas outras coisas o são. Mas também há coisas que são específicas para nós como indivíduos. Meu filho estava fazendo uma viagem e havia planejado prorrogá-la por mais um dia. Mas acordou de manhã e não sentiu paz em ficar. Então voltou para casa. Deus tem planos diferentes e únicos para todos, e Ele sabe de certas coisas que a nosso respeito, que nem mesmo nós sabemos. Talvez não entendamos porque Deus nos diz para não fazermos algo quando todos os que nos cercam estão fazendo. Mas se o nosso coração for sensível, confiaremos nele e obedeceremos mesmo quando não entendemos o porquê. O ponto principal é que não precisamos ter explicação para tudo que ele pede ou exige de nós. Precisamos sim, simplesmente aprender a ouvir a sua voz e obedecer. Às vezes, exige-se que os soldados em treinamento para uma batalha façam exercícios ridículos, coisas que parecem não fazer sentido. Eles aprendem a fazer essas coisas imediatamente e a obedecer às ordens rapidamente, sem questionar, mesmo quando não as entende. Se estivéssemos na linha de frente da batalha e seus líderes disserem uma ordem, eles poderiam ser mortos se passassem a perguntar-se por quê. Do mesmo modo, Deus quer que confiamos na sua direção amorosa em nossa vida e obedecermos a Ele sem demora e sem questionar. A palavra de Deus para você hoje. Obedeça à voz de Deus, mesmo quando não entender.